Oi, Gabi, onde você tá? Já voltou para a sede do Palmeiras? Como é que é? Como é que estão as coisas aí? Perspectiva para esse próximo jogo? Oi, Fê, boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente. Prazer trocar figurinha aqui contigo nos Donos da Bola. Estou em Greensboro, na Carolina do Norte, como você bem disse, é a sede do Palmeiras. O Verdão fica nesse vai e volta, né? Faz uma viagem de 1h30, quase 2 horas depois das partidas. E a equipe da Band, a mesma coisa. Nós pousamos por aqui no período da manhã. O Palmeiras já fez um treino. Esse treino depois do jogo, geralmente, é com a participação daqueles jogadores que atuaram por menos tempo, que estão melhores fisicamente, e aqueles atletas que foram titulares, que tiveram uma minutagem maior, ficam na parte interna do hotel em que o Palmeiras está hospedado, fazendo um reforço físico. Eu tenho informação para trazer para vocês em relação ao Aníbal Moreno, mas antes, só para complementar esse debate, né, das substituições que o técnico Abel Ferreira fez e que foram sim muito acertadas, mas na coletiva ele disse que não foram escolhas técnicas, ele não considerou que estava precisando mudar necessariamente. Ele disse que foram escolhas para refrescar a equipe. Tem até as aspas certinhas dele aqui, foi a terceira resposta dele na coletiva. Ele disse, não foi por estar a jogar mal nem bem, se referindo aqui ao Vitor Roque e ao Rafael Veiga. Estavam mais ou menos todos iguais. Era para refrescar a equipe. E como vocês bem vinham comentando aí no estúdio também, não é comum o técnico Abel Ferreira fazer esse tipo de mudança. Os auxiliares foram contra, mas segundo o Abel, a ideia era poder contar com jogadores mais avançados, em condições físicas melhores, porque o calor lá no MetLife, lá em Nova Jersey, era muito intenso. Para a gente complementar aqui, mas sigo à disposição de vocês, só uma informação em relação ao Aníbal Moreno. Vocês devem se lembrar que ele deixou o gramado ontem, sentindo dores na coxa, e esta sexta-feira vai servir justamente para reavaliar o volante. Ele que foi um dos destaques da partida, entrou muito bem, aliás, está muito bem há bastante tempo já no Palmeiras. O que eu ouvi é o seguinte, que não tem risco de ser grave, o que eu consegui apurar é que não existe a possibilidade do Aníbal Moreno ter sofrido alguma lesão ou ter algum problema maior, mas que ele é sim dúvida para o próximo jogo do Palmeiras, que vai ser na segunda-feira contra o Inter Miami de Lionel Messi. Fernandinho. Olha, Gabi, acho que é muito importante, a gente está falando de calor, de desgaste, e onde o Palmeiras jogou ontem, nessa época do ano, é muito úmido ali do lado do Rio Hudson, Nova York, Nova Jersey. Eu queria que você falasse, como é que você não correu, mas trabalhou, tem que falar, como é que você sente esse tipo de calor? É diferente da nossa alta temperatura aqui, o termômetro estava alto, mas a umidade faz uma diferença muito grande. E essa região dos Estados Unidos, como na maioria do verão americano, ele é muito seco. Fica ruim até para falar, o nariz seca, é uma situação delicada, a pele fica seca. Como é que você pode, para quem está em casa, para quem não conhece essa região, tentar trazer um pouco, clarear um pouco mais essa diferença do calor? Porque não é só o sol, são as condições climáticas que são bem diferentes do que nós estamos acostumados. Fê, sabe quando, para explicar para quem está em casa, né? Quando rola aquela chuvona forte, mas é um dia quente, aí você fala, nossa, não tá só calor, tá abafado. É basicamente essa a sensação que a gente teve lá em Nova Jersey, e até um pouco diferente aqui da Carolina do Norte, em Greensboro, onde sim, é muito calor, é constante, mas em Nova Jersey especificamente, essa questão da umidade, ela é mais perceptível, como você falou. E aí, fisicamente, o que eu percebi, e aí os atletas sentem o dobro, não é? Pelo desgaste físico muito maior do que nós, né, da imprensa, os profissionais, os repórteres, os cinegrafistas. Os jogadores devem ter sentido, como a gente sentiu, uma dificuldade de respirar. A desidratação é uma coisa muito presente, constante. Você precisa ter bastante atenção para beber bastante água. A sensação é de que o nariz fica muito congestionado e pela oscilação, não é? Você está num ambiente muito quente, depois entra no carro, num aplicativo de transporte, ou no caso dos jogadores, no ônibus, com ar-condicionado, gelado. A saúde sente tudo isso, né? Esse foi até um assunto sobre o qual a gente conversou com o goleiro Everton no começo desta semana, antes da partida, porque assim, no primeiro jogo, não é, contra o Porto, o clima em Nova Jersey era outro. Era frio,
chuva, vento. E aí, nesta segunda partida, a expectativa era de temperaturas muito elevadas. E foi exatamente o que aconteceu. Então a gente perguntou, e aí, como é que fica essa preparação? E olha, haja imunidade, viu, Fernandinho? Ele fez até uma comparação, dizendo que no futebol brasileiro ele já tem que viajar muito, né, por causa do Brasileirão, indo para várias regiões do país, cada hora numa temperatura diferente. Mas eu tô para te falar que as condições climáticas de Nova Jersey, elas não é que preocupam um pouco mais, mas talvez incomodem mais pela questão da umidade. É abafado e até por isso o técnico Abel Ferreira quis fazer mudanças para ter quem está lá na frente, no caso o Flaco Lopes, que entrou, fez o gol, arrebentou, um pouco mais fresquinho para conseguir essa vitória contra o Al-Ahly, viu? Ô, Gabi, uma coisa interessante é porque você falou do ar-condicionado, do carro e tal, mas o vestiário é uma geladeira, cara. O vestiário é uma geladeira. Então o cara sai de 800 graus, vai pro vestiário, volta. E, Gabi, uma coisa, pelo que você tem visto aí do treinamento, com certeza já havia essa projeção do Abel. Em algum momento, é lógico que eles não estão mostrando muito do treino, mas em algum momento alguém vai, como disse o Veloso, alguém vai ter que ser o carrapato do Messi. Tem ideia de quem poderia ser? Se pode ser alguém que não estava jogando ou alguém que está jogando que não vai fazer nada, ele só vai grudar no Messi. Já tem esse desenho? Existe essa perspectiva? Vai ser individual essa marcação? Como é que é? Olha, Fê, no começo os jogadores contavam pra gente assim, a gente só vê uma partida, né, um adversário por vez. Depois eles começaram a revelar que lá no Brasil o técnico Abel Ferreira já estudava os adversários desta Copa do Mundo de Clubes. Mas é lógico que nesses dias de treino que antecedem a partida de segunda-feira, a gente fica com a marcação mais cerrada para saber quem vai ser esse tal desse carrapato que você falou. Então não, a gente não tem essa informação, não tem esse desenho, até porque o treino de hoje aconteceu com jogadores que não são os titulares, são aqueles que atuaram por menos tempo contra o Al-Ahly, mas eu ouvi alguém aí dizendo que pode ser o Aníbal Moreno, pode ser, se ele tiver condições físicas, mas como eu trouxe para vocês, ele é dúvida. Se tem alguém, um zagueiro, que eu acho que vai ficar bem atento também nessas ações, é o Gustavo Gomes, que até agora fez 2 partidaças sem deixar passar nada, muito, muito, muito talentoso o zagueiro paraguaio, mas não sei se o Abel Ferreira como ele vai escolher, quem ele vai escolher, quem sabe no treino de amanhã, quando pela primeira vez, depois da vitória contra o Al-Ahly, todos os jogadores vão estar aqui no gramado da Universidade da Carolina do Norte. A gente não tem algum spoiler de quem vai receber essa missão, ou missão difícil, marcar o argentino, né, Fernandinho? Legal. Muito obrigado, Gabi, o nosso cinegrafista Alexandre Ribeiro, cabeça. Continue o trabalho por aí. E essas universidades americanas, elas inspiram. Para quem não conhece, são enormes, com um espaço maravilhoso, um centro de cultura, de formação. Acho que é muito importante aí essa simbiose do futebol junto com universidades. E a gente entende porque essas universidades e os clubes se preparam nas universidades, porque é muito forte o apoio universitário dentro de qualquer modalidade esportiva. Muito obrigado, Gabi. Bom trabalho para você e para o Cabeça aí. Qualquer novidade, volta por aqui, tá bom? Valeu, Fê. Boa sequência de programa para vocês e é realmente tudo isso que você falou, viu? Aqui a gente está na frente de um dos campos principais, não é? Que tem várias modalidades, vários assuntos realmente, vários temas, vários cursos, melhor dizendo, das universidades e também espaços esportivos. Até por isso o Verdão escolheu essa cidade e a Universidade da Carolina do Norte. Beijo para vocês, bom programa. Obrigado, bom trabalho aí, Gabi. Eu fui numa universidade em Boston, cara, tinha um campo de futebol coberto para eles poderem treinar no inverno. É um negócio. É frio. Boston é muito gelado.